Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Júlio, tudo hoje... beleza e contigo? Tudo certo. Hoje a gente tem um cara que já faz o que a gente se propõe a fazer há mais tempo, né? Que é dizer ideias que não são ditas na mídia tradicional. O cara que escreveu o best-seller do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O que mais? Vários. Da economia. Pô, o cara é um mestre. Quem é essa pessoa? Eu errei o nome, não é o do Brasil, é o... Desculpa, da História do Brasil é teu, né? Que é o que eu li já, que é ótimo. Qual Isso que é o vira outro? Romero Brito da não ficção, né? Escrevendo vários livros. Bem-vindo, Leandro Narloch. Obrigado, gente. O prazer estar aqui. Gosto muito da página de vocês e muito legal, irrecusável o convite. Que maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite. Acho que todo mundo já conhece o Leandro Narloch, né? Ele é um jornalista, mestre em filosofia pela Universidade de Londres. Foi repórter e editor das revistas Aventuras na História, Super Interessante e Veja. É colunista da revista Cruzoé e autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, entre outros livros que venderam nada mais nada menos que 1 milhão de exemplares desde 2009. Cara, que convidado de peso. Não que a gente não tenha outros, a gente já teve vários convidados de peso, mas esse convidado é top, velho. Verdade. Narloch, me diz uma coisa, tu começou a escrever então para a revista Cruzoé, te vendeu pro sistema do antagonista? Me vendi. Na verdade, a ideia não era sair da Folha, né? Eu estava escrevendo para a Folha, para o Cruzoé, depois a Folha reivindicou exclusividade. Falou, não, peraí, a gente tem um contrato de exclusividade com você. Daí eu falei, bom, então vocês precisam me valorizar. E como assim, 68% dos brasileiros são colunistas da Folha de São Paulo? Eu pensei bem, não, eu acho que eu vou. A Cruzoé me valorizou muito, deu muito destaque, também um retorno financeiro muito melhor, né? Então eu pensei que seria melhor mesmo sair da Folha para a Cruzoé. Mas eu gosto muito da Folha, das pessoas de lá, então foi uma pena ter sido. Deu uma tristeza também, né? Mas que legal, muito bom. A Cruzoé tá crescendo, imagino, né? Ela começou não faz muito tempo, faz um ano, nem isso? Ou um pouco mais? É, um pouco mais. E assim, a meta, eles já dobraram a meta, né? Como dizia aqui. Já dobraram a meta de assinantes em menos tempo do que se propuseram. Isso é impressionante na internet, né? Como 2, 3 pessoas inteligentes conseguem de um dia para o outro fazer um veículo, fazer um meio de comunicação que compete com jornais centenários, né? Antigamente, quando eu estava na faculdade, para você fazer um jornal, você tinha que conseguir dinheiro para imprimir, você tinha que convencer as bancas a distribuir seu jornal. Impossível. E hoje em dia, a tua tela compete com outras. É impressionante, né? Como democratizou. Exatamente. Nós aqui do podcast, nós temos menos de um ano, a nossa rede de contato minha e do Paulo é do Rio Grande do Sul, e hoje mais de 80% do nosso público é de fora do Rio Grande do Sul. Um negócio louco, como é que eu tô falando? Daí tem pessoas que nos apoiam do Rio Grande do Norte, do Maranhão, pessoas que eu não sei como a nossa voz chegou nelas. É um negócio absurdo, cara. Muito legal. Eu só lamento não ter criado o antagonista, porque a ideia é muito boa. É verdade, é uma baita ideia mesmo. Aquelas notícias em bullets ali são muito boas, cara. E é sempre assim, é só uma edição de notícias da semana com um wit, assim, né? Com uma esperteza, assim, né? Que deixa o noticiário muito melhor, né? Mas eu acho que uma das razões que ele fez tanto sucesso também por causa do histórico do Maynard, né? Que historicamente sempre bateu muito e fez a gente no Lula e puxou muito. Eu gosto muito de ver as brigas do pessoal da nova direita, da nova era, com o antagonista. Eu acho sensacional. É sempre bom ver o pessoal brigando pra ver, enfim, quem é mais competente e tal, e acusando uns aos outros. É divertido. Eu sei que não é o assunto aqui do dia, mas é engraçado o que tá acontecendo essa semana, né? Hoje você tá... Geralmente o lavajatismo e o bolsonarismo, eles se mesclavam, né? E com essas últimas ações aí do Bolsonaro, o bolsonarismo tá indo pra um lado e o lavajatismo tá indo pro outro, né? Isso tá muito evidente do antagonista. Lavajatismo é uma boa, é verdade. Fala, esse nosso episódio vai pro ar daqui a uma semana, então assim, talvez a gente tenha alguma defasagem aí, pessoal, mas tem assuntos muito quentes acontecendo no momento. Quente mesmo, tá pegando fogo. E agora pra desligar essa merda aí, meu? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
Os nossos assuntos que nós vamos falar estão pegando fogo na Amazônia, né? Então mesmo é fake news. Essa é a questão que vai ser respondida hoje, eu acho. Se é que já não apagaram até semana que vem. Mas olha só, Narloch, eu tenho uma dúvida, cara. Eu já perguntei para várias pessoas, eu assisti a tua palestra que tu deste aqui no IFL Brasília, que foi sensacional, que eu acho que parte a gente vai conseguir explorar hoje, que é sobre meio ambiente, a relação do homem com o meio ambiente e o quanto o desenvolvimento humano fez com que o meio ambiente fosse mudando, mas não necessariamente para pior, com leituras extremamente distintas do meio acadêmico, né? Talvez o desenvolvimento humano, capitalistas, por assim dizer, e do livre mercado, fez com que nós melhorássemos, talvez, o meio ambiente em alguns pontos. Mas me diz uma coisa, começando pelo geral, para depois a gente descer para o específico. O capitalismo faz mal para o meio ambiente? Olha, não, no começo não. Essencialmente não. Quanto mais produtivo a gente fica, menos dependente do meio ambiente a gente se torna, né? Tem exemplos lindos disso, né? Antigamente, para você ter uma luz artificial, como essa que tem aqui do meu lado, uma luz para leitura, você tinha que matar uma baleia, matar um porco, cozinhar a gordura desse mamífero, para fazer uma simples vela em casa, né? A vela ficava fedendo a bacon, entendeu? Quer dizer, para você, se você podia lá, você ficava lendo Shakespeare com cheiro de bacon e tal. Ou então o espermacete de baleia, né? Que era muito valorizado porque era uma vela que não exalava esse cheiro de gordura animal e tal. A produtividade é exatamente isso, né? Você consegue mais... O que é o espermacete de baleia? A baleia cachalote, que em inglês é sperm whale, ela tem quase 1 metro cúbico, uma caixa d'água na cabeça de uma substância branca muito parecida com o esperma humano, que ele é ótimo para fazer velas. Então você tem assim, o Benjamin Franklin, ele gastava em valores atuais $15 mil por ano com velas de espermacete de baleia. Né? Os lampiões de São Paulo e do Rio eram alimentados com óleo de baleia. Né? Quando o petróleo surgiu, a gente salvou as baleias. O petróleo salvou as baleias. É uma afirmação que eu faço muito e na qual eu insisto. Mas, por outro lado, os navios a diesel, o diesel tornou os navios muito mais rápidos e melhores para pegar baleias. Então eu acho que a gente tem aí um efeito meio ambivalente, né? No geral, a gente fica menos dependente do meio ambiente, quanto mais produtivo, mas não dá para negar que alguma devastação ocorre, né? Vai acontecendo, ninguém sabe muito bem como, quando, mas enfim, acontece. Mas essa ideia de que o capitalismo traz miséria, tem o Matt Ridley, que eu vou falar dele várias vezes aqui, tem uma frase dele muito boa que é assim, wealth is good for the wildlife. A riqueza é boa para a vida selvagem. Você pega hoje os animais em extinção da Europa e dos Estados Unidos, todos eles estão se recuperando. Alce, veados, urso, lobo, esses bichos de países ricos estão se recuperando. Animais de extinção em países pobres, elefante, rinoceronte, todos eles estão se dando muito mal, né? Estão cada vez mais ameaçados. Isso é fácil de entender, né? Quer dizer, se você está passando fome, você está 3 dias sem comer, Paulo, você está 3 dias sem comer, de repente aparece um alce em extinção na sua frente. O que você vai fazer? Você vai abater o bicho, é claro. Mas se você, de repente, está bem alimentado, está seguro, está com o estoque cheio em casa, você fala, ai, que bonitinho esse alce, vamos cuidar desse alce, não é? E principalmente se tu tem patrimônio sobrando a ponto de poder gastar com coisas que não são essenciais, inclusive preservação de animais que, no final das contas, não vão afetar a tua vida, né? Então, preservar eles é um recurso a mais que tu tá gastando, mas se tu tá rico já, uma sociedade rica, tu vai poder pagar essas coisas. Exatamente. Tem aquela a curva de Kuznets, né, que fala sobre desigualdade, que é um U invertido, que quando o desenvolvimento começa num país, a desigualdade aumenta, mas daí chega uma hora que todo mundo começa a enriquecer e a desigualdade cai. E tem a curva ambiental de Kuznets, que fala, olha, no começo a degradação aumenta muito, mas chega um momento que as pessoas enriquecem o suficiente e a vida selvagem se recupera, né? Você tem um invertido aí. Então acho que é mais ou menos essa. Uma boa resposta, mandei bem na resposta, né? Muito boa, muito boa. E vai para show notes essa curva aí para quem quiser. Mas eu quero fazer o advogado do diabo, né? Esses países ricos que hoje estão tendo maior capacidade de lidar com sua vida selvagem, o meio ambiente e tudo mais, eles não estão melhores, eles não estão conseguindo se colocar numa posição melhor para proteger a vida selvagem, porque o Estado, o governo deles é muito mais presente nessas áreas.
Não é o governo deles que está salvando essas vidas, porque assim, se tu for ver esses países mais ricos, eles têm maior orçamento governamental para cuidar disso. O governo se mete em tudo que é coisa dessas coisinhas pequenas do meio ambiente, que aqui no Brasil o governo se mete, só que ele não consegue chegar porque ele não tem orçamento suficiente para fazer isso. Será que não é porque o IBAMA da Noruega é melhor que o IBAMA do Brasil? Sei lá, o IBAMA desses países são melhores que o nosso IBAMA? Ah, não vem com essa de advogado do diabo, porque eu sei que você não acredita nisso. Eu tô tentando achar alguma coisa. O Diogo Costa, né, o presidente agora da Escola Nacional de Administração Pública, grande, talvez o maior cientista político brasileiro, ele tem uma palestra muito boa que é sobre cargo cult, culto à carga, né, seria em português, que é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, vou me estender um pouquinho, mas a história é bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano de repente desembarcou numa ilha do Papua Nova Guiné e se deparou com uma tribo meio isolada, assim, né, e os aborígenes ficaram impressionados que aqueles caras tinham aviões e tinham comida, e eles marchavam todo dia de manhã e tinham muita comida e eram fortes, e de repente acabou a guerra, os americanos foram embora, e os aborígenes pensaram: peraí, o que a gente tem que fazer para ser como aqueles caras? Bom, eles tinham avião, então vamos fazer uns aviões que daí também a gente vai ficar que nem eles, com comida e fortes. Eles foram lá e fizeram uns aviões de madeira, aí eles marchavam todo dia de manhã, então vamos fazer mesmo, vamos marchar todo dia de manhã que a gente vai ficar que nem eles. Quer dizer, nada a ver, né? Então tem uma coisa nada a ver com a outra, e a gente talvez a gente haja da mesma forma quando a gente olha para a Noruega e pensa: a Noruega tem estado de bem-estar social, e eles são ricos, e são modernos, e então, para a gente ser igual a eles, a gente também tem que ter estado de bem-estar social. Foi o que o Brasil fez, o que a Índia fez, só que a gente não sabia que esses países eles tiveram, antes do estado de bem-estar social, uma fase enorme de desenvolvimento, de crescimento econômico, de produtividade, que possibilitou esse estado de bem-estar social. E quando o Brasil, a Índia, muitos outros países do terceiro mundo tentaram criar esse estado antes do desenvolvimento, o que aconteceu foi que esse estado impediu o desenvolvimento, né? Então, voltando um pouco àquele assunto anterior da riqueza causa a preocupação ambiental, muita gente fala: mas a Europa está preservando a floresta, o Brasil deveria fazer o mesmo. Tá tudo bem, mas então convence, por favor, um madeireiro miserável, ilegal, um garimpeiro ilegal, a população da Amazônia é a segunda mais pobre do Brasil. Convence um cara desses a que ele, em vez de comer, de arranjar sobreviver, ele tem que se preocupar com a natureza. Se a gente quer se preocupar com a Amazônia, se a gente quer preservar a Amazônia, a gente tem que primeiro se preocupar com o PIB, com a renda dessas pessoas, com o patrimônio dessas pessoas. Elas não vão deixar de considerar a Amazônia um inferno verde antes de enriquecerem, antes de deixar a miséria. Mas daí diriam: então tem que pegar e pagar para essas pessoas não desmatarem a Amazônia, que nem o Brasil, o governo brasileiro paga os pescadores para não pescar em certas épocas do ano. Uhum. Pois é, me parece meio parasitismo, né? Meio que não vai dar certo. E assim, você pode fazer uma extração, por exemplo, o modelo Marina Silva, né, de desenvolvimento é aquele é o famoso, eu apelido ele de vai catar coquinho. Ela chega para a população da Amazônia e fala: não vão catar coquinho. Quer dizer, não é exatamente coquinho, mas é castanha. Ela acha que 23 milhões de pessoas podem sobreviver catando castanha. Muita gente está assentada sobre a maior reserva de diamantes do mundo. Será que não é possível? A Noruega faz, a Alemanha faz manejo sustentável, extração sustentável de madeira das suas florestas. Por que o Brasil tinha esse modelo, mas foi dificultado com o tempo? Por que a gente... É possível, sim, a gente extrair minério, extrair madeira e muitas outras coisas com um manejo sustentável da Amazônia, entendeu? Quer dizer, essas coisas, esse desenvolvimento, ele não só é compatível, como ele é necessário para a preservação da Amazônia. Muito bom. A minha dúvida é em relação a essa visão que as pessoas têm muitas vezes, é aquela visão meio ideologizada, meio completa ideologizada, e tipo de que, na verdade, cabe ao governo fazer esse trabalho de preservação, né? E se o governo não fizer, basicamente o livre mercado vai depredar e cortar tudo. Qual é o contra-argumento para isso que tu acha que é melhor, Narloch? Bom, o que está acontecendo hoje na Amazônia é que é um ressentimento, parece que tem aí um conflito Vila Madalena-Rondônia, né? Os burocratas, que são aí gente da elite, do sul e do sudeste, de Brasília, eles impõem seus interesses, suas vontades sobre a população pobre de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará. Por que essas pessoas
pessoas do Sul e do Sudeste pensam em ambientalismo? Por que esse valor intangível é importante para elas? Porque o governo incutiu essa ideia na cabeça delas? Não, porque elas têm uma renda, elas podem se dar o luxo de pensar nisso, né? Como a gente já falou bastante aqui. Por que não melhorou? Quer dizer, a gente teve aí governos e governos, né? Tema Amazônia, preservação da Amazônia está na pauta há muitas décadas e nada está se resolvendo. Pelo contrário, a gente está criando um conflito no campo, está criando milícia de madeireiro, de garimpeiro contra o IBAMA. A gente está vendo um problema gravíssimo nessa situação. E talvez assim, se a gente tivesse pelo menos direito de propriedade na Amazônia, né? Por que os gringos que se interessam tanto, que se preocupam tanto pela Amazônia, não podem comprar a Amazônia? Né? Quer dizer, por que o governo não deixa que eles simplesmente comprem? Essa está dentro da lei do Brasil. Os chineses podem vir comprar terras aqui. Por que a Gisele Bündchen não compra? É muito barato o hectare da Amazônia. Compra aquilo, leva logo. Vamos fazer um grande leilão, que já diminui a dívida pública, não tem problema. Matar a venda? Pois é, deveria, né? Deveria ter muita terra devoluta. Mesmo a frase grileiros. O que é um grileiro? É um cara que tá, como o Locke bem prescreveu, o cara tá misturando o seu trabalho à terra. Quer dizer, uma terra que não é de ninguém tá se apropriando, é verdade. Apropriação original, basicamente. Exatamente. Tá, e uma terra devoluta, o que significa isso? Bom, não sei exatamente, mas me parece que é uma terra sem dono, né? Uma terra esquecida, né? Teve um episódio que a gente falou sobre coisas que daria para se fazer para resolver os problemas do governo federal brasileiro, de dívida e tal, e eu sugeri vender a Amazônia, e muita gente me criticou depois pessoalmente, falando que era um absurdo e tal, mas eu continuo, eu acho que se vendesse ela para propriedade privada, eu acho que as pessoas que passariam a deter ela teriam interesse em preservar, né? Porque aquilo ali é um bem intangível, mas é também enfim, pode fazer 1000 coisas diferentes com a Amazônia, inclusive botar ela abaixo, mas aí acaba a Amazônia para aquela pessoa no longo prazo, né? Talvez o que acontecesse fosse o seguinte, digamos que ela vira toda privada. Você tem um excesso de oferta de Amazônia, né? Ela é muito grande, então provavelmente parte da Amazônia viraria estacionamento de shopping, porque você tem uma escassez de estacionamento de shopping na Amazônia. Mas aí outra questão a se perguntar é assim, a gente tem ecossistemas essenciais na Amazônia, muito importantes. A gente quer preservar esses ecossistemas, digamos que a gente queira preservar, eu acho que todo mundo, a maior parte das pessoas quer preservar. Para que eles sejam preservados, a gente precisa de toda a Amazônia. A gente não podia pegar, sei lá, 8 estados do Rio de Janeiro, áreas equivalentes a 8 estados do Rio de Janeiro e deixar elas extremamente bem preservadas e o resto as pessoas usam como querem? Não sei, não estou defendendo isso, mas enfim, hoje em dia parece que é proibido você sequer supor isso, né? sequer fazer esse questionamento. E mesmo a ideia de vender, eu já escrevi um texto falando assim, olha, o Brasil tem 8.511.000 quilômetros quadrados. Se de repente a gente acordasse amanhã com 8.400.000 quilômetros quadrados, ninguém ia perceber. Você pega ali o Chuí, pega a região do Chuí, no Rio Grande do Sul, pega Roraima, faz uma Singapura nesses lugares, vende, ia ser excelente. Fazer lá uma Seasteading, um país sem estado e tal, né? Uma cidade dessas, e ninguém ia ser ótimo para todo mundo, não ia ter nenhum problema. Isso aconteceu já várias vezes, né? Os Estados Unidos foi feito comprando territórios de muitos lugares da Espanha, da França e tal, da Dinamarca, né? As Ilhas Virgens Americanas foram compradas faz pouco tempo, acho que no século XX ainda, da Dinamarca e tudo, grande negócio dos dinamarqueses. O Trump quer a Groenlândia agora, né? Pois é. A Groenlândia podia falar, olha, você não tem grana, amigo, desculpa, mas seu país está endividado. Eu não aceito esses teus tipos de dívida aí. E temos novo patrocinador no Tapa, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse mutual.club. Mas dentro da Amazônia tem outra questão que é bastante delicada também, que é a questão indígena, né? Se a gente pode ou não pode ter alguma relação com aqueles índios, se eles podem sair da relação natural que eles estão há séculos, milênios, sei lá quanto tempo que eles estão ali, se a gente pode de fato intervir ou mostrar como a gente vive. Olha isso aqui, isso é um liquidificador, vai melhorar muito a tua vida, tu vai ganhar horas no teu dia tendo um liquidificador. A gente não pode fazer isso para eles porque a gente vai estragar toda a cultura dos caras. Tem alguma forma de corrigir essa questão indígena, que a gente não pode ter nenhuma correlação com os caras, porque senão a gente tá matando essa cultura deles?
Esse debate é antigo, né? Eu acho que ele já foi até meio solucionado, assim, né? Quer dizer, o índio pode sim ganhar seu dinheiro, né? Muita gente acredita nisso. Não tem nenhum problema o índio ter seu Apple Watch, né? Como esses dias apareceu na imprensa. Não tem nenhum problema ele ter sua caminhonete. Se ele quiser, ele pode se manter índio. Às 6 da tarde ele vai, bota a roupa de índio, faz seu ritual. Quer dizer, que é o conceito de liberdade, né? A ideia é de que você pode fazer o que você quiser com a própria vida. Você pode ser testemunho de Jeová, você pode ser ateu, você pode ser índio, você pode morar numa comunidade alternativa. Uma beleza do liberalismo é que você tem diversos modelos de sociedade, tipos de sociedade na mesma sociedade. Então, ao contrário do comunismo, que você tinha um padrão para todo mundo, até esses dias eu vi o Constantino, anos atrás, dizendo que você pode ter uma sociedade comunista dentro de uma sociedade liberal, né? E, quer dizer, os índios, então, não têm direito à autodeterminação. E quem sai da Zona Oeste de São Paulo, quem sai da Vila Madalena e vai para Roraima, Rondônia, percebe que os índios cansaram do Paleolítico. E isso já faz 5 séculos, né? O índio quer celular, ele quer um smartphone, ele quer remédio, ele quer caminhonete, ele quer SUV, né? E tudo bem, né, que ele queira isso. Quer dizer, isso já está muito documentado. Você tem, hoje mesmo estava vendo uma matéria da Folha do Cinta Larga, uns índios sobre um garimpo ilegal do Cinta Larga, que o garimpo, na verdade, é uma parceria dos garimpeiros com os índios apoiam totalmente, fazem uma vista grossa ali ao garimpo, e o líder do Cinta Larga fala, olha, a gente quer legalizar a mineração em áreas indígenas. Afinal, essa área é nossa, a gente tem que decidir o que a gente quer nela. Então aí você tem um conflito entre ambientalismo e liberalismo. Afinal, os índios são donos da área ou não? Ou a gente só deu de mentirinha aquela área para eles, né? Gisele Bündchen, se ela fosse comprar o pedaço de terra dela, ela poderia comprar de um índio? Eu acho que não, né? O índio, ele não tem o direito jurídico de posse em cima daquilo, né? Ele tem meio que um direito animalesco em cima daquilo, né? Ele tem que estar ali em cima. É meio golfinho, né? A gente trata ele como um flipper, assim. Não, você tem liberdade para ficar aqui na piscina, para dar umas piruetas aqui, pra isso você pode, o resto não pode, né? Então, cara, a gente ri, mas isso é triste demais, né? Porque isso é pauta política de umas pessoas que tratam os índios de fato como golfinho. É de fato isso, cara. Os caras aqui na FUNAI, e eu trabalho perto de um escritório que tem da FUNAI, os índios estão ali 6 da manhã, sentados na frente, esperando alguma coisa, sabe, sei lá o que, daí eles estão com uma roupa Adidas e um cocar na cabeça, porque eu acho que com cocar eles conseguem mais a coisa dentro da FUNAI, eu não sei, é uma coisa muito triste isso, velho, o jeito que eles tratam. Eu já vi uma vez em Marabá, no Pará, uma praça em que os índios ficavam lá o dia todo, sem fazer nada, bebendo, era uma situação degradante mesmo, bem estranho, né? A minha dúvida, até na verdade falou do garimpo, mas na verdade quem é dono do subterrâneo brasileiro não é o proprietário da terra, é o governo brasileiro. Tem mais disso também. Aí é um outro assunto interessante, né? Se a gente não deveria privatizar o subsolo do Brasil, né? Por exemplo, fazer um túnel que vá do centro de uma cidade até o aeroporto, ou até a saída da cidade. Hoje só o governo pode fazer isso, você não pode privatizar aquela região. Seria interessante, seria um modelo curioso aí. Talvez isso seja uma solução para o urbanismo de Brasília, né? Já que o Lúcio Costa escreveu que não se pode construir nada para cima, não se pode fazer nada dentro do plano piloto, se faz uns buracos embaixo e se resolve todo esse problema de urbanismo que as pessoas moram a distâncias daqui. É o que o Elon Musk está fazendo com aquela The Boring Company, né? Tá cavando túneis para passar carros subterrâneos, carros dele, para solucionar os congestionamentos das grandes cidades. Ele nunca conseguiria fazer isso no Brasil, né? Você imagina, pegar uma autorização. Tu tá escrevendo um livro sobre meio ambiente, Narloch? Não, eu me interesso por muita coisa diferente, né? Na verdade, o livro que eu tô escrevendo é sobre teorias muito simples e que tem um potencial enorme para explicar o comportamento humano, né? Então aí é Darwin, Adam Smith, né, Mão Invisível, David Ricardo, a lógica da ação coletiva e mais algumas sobre isso, assim. Então é um projeto bem ambicioso, quero ser best-seller internacional, quero publicar antes em inglês e tal. Então é uma coisa que vai demorar anos ainda para acontecer. Que legal. E o meio ambiente é um dos temas daí. Talvez sim, falar sobre a Elinor Ostrom, né, a única mulher que ganhou o Nobel de Economia, que fala muito sobre a tragédia dos comuns e tal, acho que vou falar dela assim. Por exemplo, você sabe aquela ideia clássica da tragédia dos comuns, né? Você é um pescador em alto mar, coletivamente seria bom que todos
os pescadores não pescassem na desova, mas você mal conhece os outros pescadores, às vezes eles são de outro país, de outra língua. Você pensa, a minha pequena contribuição não vai mudar nada. Se só eu fizer isso aqui, se só eu pescar na desova, não vai acontecer nada. E daí todo mundo pensa desse jeito e o bem público é sacrificado, acaba e todo mundo se dá mal, né? Aí a tragédia dos comuns. É engraçado que a mesma coisa acontece com vírus, por exemplo, né? Você tem um vírus fago, que é o vírus que ataca bactérias, que acontece a mesma coisa. Coletivamente seria que todos os vírus se contivessem e não atacassem demais o recurso comum. Mas individualmente é melhor que cada um extraia o máximo de nutrientes possível da bactéria. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que todos eles extraem demais e a bactéria morre e eles morrem junto. Então a mesma tragédia dos comuns acontece em plantas e várias outras coisas e tal. Entendi. Porque assim, tem um amigo meu que é engenheiro ambiental e ele fala bastante sobre a forma como nós, seres humanos, trabalhamos com o meio ambiente, assim, lidamos com o meio ambiente. E uma das coisas que ele tem dentro da teoria dele é que o meio ambiente, essas coisas que nos cercam, ele é muito mais forte que nós. Nós, seres humanos, nós somos muito mais fracos que o meio ambiente. E daí tem uma frase bastante famosa no nosso grupo de amigos, assim, que é: o mato é supervalorizado. Existe essa lógica que todo mundo supervaloriza o mato, mas de fato ele não tem esse valor todo que todo mundo diz que ele tem. Ele não é tão escasso, na verdade ele é abundante. Se a gente não tocar nele, ele se desenvolve quase que automaticamente. Eu, na minha lembrança de infância, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, era uma praga que tu não podia ter um terreno que não fosse tocado. Se tivesse um terreno em teu nome, tu tinha que estar sempre lá em cima do teu terreno, porque dava um ano que tu não fosse no teu terreno, era mato que tinha em cima dele. O mato vinha com tudo, e a natureza, pelo menos no Brasil, que é tropical, não sei como é que é em outros países, mas a natureza vem e toma conta de tudo. Ela é muito mais forte que nós, simples seres humanos. Na parte do meio ambiente, assim, será que não é isso de fato? Será que não há toda essa parte de teoria de conspiração, de que de fato existe poderes que utilizam da pauta para tomar poder e manipular toda a população? De fato é algo que tem que ser estudado, porque talvez o mato não tenha esse valor todo mesmo. Não sei. Até tem uma frase do Sr. Burns dos Simpsons. Muito boa essa frase. A Lisa pergunta pra ele, mas e quais são as suas ações pra natureza? Daí ele fala assim, então a mãe natureza precisa de um favor? Bem, talvez ela tivesse pensado nisso quando ela estava castigando a gente com secas e inundações e envenenando macacos. A natureza começou a luta pela sobrevivência e agora ela quer desistir porque ela tá perdendo? Acho que tem duas coisas aí, né? Uma é assim, a gente subestima o poder da Terra, né? Por exemplo, 70 mil anos atrás, você tem uma teoria do gargalo, que a humanidade, o Homo sapiens, ele se reduziu a 10 mil indivíduos, né? Provavelmente porque um vulcão no Sudeste Asiático, ele causou um impacto enorme na Terra e quase que todo mundo morreu, várias outras espécies também e tal. Então a gente tem as grandes extinções, em que 95% das espécies morreram, foram extintas. Então, o poder da Terra, a gente subestima mesmo ele, é verdade. E também acho que se de repente a gente abandonasse uma cidade, Porto Alegre, Brasília ou São Paulo, em poucos anos, tudo aquilo já viraria mato de novo, né? E ainda o potencial de regeneração da Amazônia, isso é uma coisa que não se conta. O Matt Ridley, de novo, falando dele aqui, ele insiste nessa tecla, olha, o mundo tá ficando mais verde. Porque se a gente deixa um lugar, pastagem, por exemplo, tem muita pastagem abandonada no Brasil. Isso rapidamente tá virando floresta. De novo, a questão da produtividade, né? Quando a gente produz carne em menos espaço, com menos recurso, as pessoas de repente esquecem o pasto e de repente ele vira floresta, né? E o próprio Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele está querendo resgatar uma medição de satélite para ver exatamente isso, a mata que está se regenerando. Eu desconfio, eu não posso provar, mas, por exemplo, nos últimos 12 meses, segundo o INPE, aqueles dados lá bem controversos, a Amazônia perdeu 500 mil hectares de mata. O desmatamento foi de 500 mil hectares. Só na última semana, na Bolívia, o fogo queimou 500 mil hectares. Então, só na última semana, a Bolívia perdeu a mesma área de floresta que a Amazônia perdeu em um ano. Isso é muito pouco para a Amazônia. Certamente a quantidade de mata que se regenera, que é abandonada, porque se a área, como o Júlio falou, e se o lugar tem constante ação humana, ele não consegue se regenerar, né? A gente tem que estar lá toda hora. Mas se as pessoas não aparecem, ele rapidamente se regenera. Então não é absurdo dizer que talvez a Amazônia esteja aumentando. Talvez seja meio absurdo a gente nessa semana falar sobre isso, né?
Tu já enlouqueceu. O cara estiveram vindo com opiniões contrárias. Agora ele desligou. Olha, mas Narloch, só fora meio ambiente, que realmente é uma questão, acho, eu tentei acompanhar hoje que a gente tá gravando é o dia que tá o Macron, presidente da França, tava dizendo que estão destruindo a nossa Amazônia e tal. E eu fui olhar os dados e tal, e o desmatamento tá um pouco pior do que o ano passado, anos retrasados, mas foi muito pior há 10 anos atrás do que é hoje. E, obviamente, não havia esse escarcéu todo há 10 anos atrás. Vamos sair um pouco do meio ambiente, porque isso é uma coisa, a gente está dependendo muito de dados estatais, né? O INPE não consegue fornecer os dados concretos, os jornalistas acusaram o INPE de quer dizer, disseram que o INPE que forneceu as informações, fizeram aqueles dados absurdos de percentuais e tal. Vamos uma análise bem sóbria, assim. Como é que tu encara que uma pessoa que é preocupada com o meio ambiente, o que ela deveria fazer, então? Ela deveria ir no Twitter reclamar sobre o desmatamento da Amazônia? O que uma pessoa sã deveria fazer, então, para externar as suas preocupações em relação à preservação da Amazônia? Porque eu vejo muita gente reclamando por tudo nas redes sociais, só que nunca doaram um centavo para a preservação da Amazônia. Elas querem, na verdade, mais uma vez que o governo entre, faça mágica e resolva todos os problemas magicamente da noite para o dia. Inclusive, por exemplo, das pessoas que dependem do desmatamento para sobreviver. Ótima pergunta, e eu tenho uma resposta na ponta da língua para ela, que é o Manifesto Ecomodernista. Preparei uma palestra sobre isso, o manifesto que uns ambientalistas pragmáticos lançaram anos atrás, principalmente australianos e ingleses, falando o seguinte: olha, se você quer preservar a natureza, se distancie da natureza. Apoie ciência e tecnologia no campo. Apoie pesticida e agrotóxico. Por que isso? Porque a gente consegue produzir cada vez mais comida em menos espaço, principalmente na produção de energia. Biodiesel é a maior tolice que o ambientalista acredita. Você pega a área que podia estar servindo para floresta, que podia estar servindo aí para resgate de animais, e você usa isso para produzir energia, para produzir combustível, só porque as pessoas não querem usar hidrocarbonetos, não querem usar petróleo. Isso é ridículo, o biodiesel é ridículo, né? Então, quer dizer, se você quer salvar a natureza de forma realista, você quer de fato, não quer só sinalizar virtude, então defenda primeiro tecnologia, agricultura intensiva, tecnologia no campo, pecuária intensiva. A área de pastagem é enorme, né? Quer dizer, a pecuária intensiva, ela é muito mais sustentável que aquela coisa de criado solto, né? Aquela moda na Europa de gado criado solto. Nas cidades também, urbanização, a gente tem aí 70% da população mundial vive em 0,5% do território, por causa das cidades. Arranha-céus e cidades são extremamente sustentáveis. Quando a gente pensa em ecologia, sustentabilidade, a gente pensa em telhado verde, em casa do campo, em orgânicos. Mas, na verdade, um arranha-céu, por exemplo, se você tem que instalar 200 pessoas num território, o que é melhor você fazer? Você criar 200 casas grandes, com árvores e tal, que pegam nascentes, né, que destroem nascente, que demandam aí um corte de árvores, ou fazer um arranha-céu com 200 apartamentos. O arranha-céu não só ele evita uma ocupação menor de área, como ele é mais eficiente, você pode andar de elevador, o transporte é mais fácil, você faz cidades mais compactas que exigem menos transporte. Então, a resposta é essa: se você quer um mundo mais sustentável, pense em produtividade, em tecnologia, em química no campo, isso tudo. E isso faz sentido com o desenvolvimento do próprio capitalismo, que a gente estava comentando no início desse episódio, né? Que justamente o desenvolvimento produtivo que o capitalismo permite a basicamente, o que o capitalismo faz, né? Os empreendedores vão buscar desenvolver processos, desenvolver empresas que vão reduzir custos, que vão gerar oportunidades justamente para criar valor, justamente diminuindo entraves, facilitando acesso, facilitando, enfim, consumo mais direto, né? E o contrário disso, eu não consigo entender como é que tem esse conceito. Tem pessoas que acreditam que o ser humano se desviou ao largar a vida animal, né? Tem os caras que são os greeners, eu não me lembro a expressão correta, que defende que a humanidade, na verdade, devia viver de volta que nem no passado. A floresta, que nem o índio, né? Sem construir, na verdade, a população inteira ia ser dizimada, praticamente, se todo mundo fosse depender do campo, que nem antigamente. Então, tipo, as pessoas são anti-desenvolvimento humano, na verdade. Elas querem que sobreviva a mata e mate todos os humanos. Exatamente, é bem... Acho que o capitalismo, ele não é moral nem imoral.
moral, ele é meio amoral, né? Por exemplo, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava em Curitiba, na biblioteca pública, vendo jornais antigos, e tinha uma notícia de um jornal lá, uma propaganda enorme num jornal do começo do século XX, que falava assim, edifício Tijucas, ainda hoje um edifício grande no centro de Curitiba, o primeiro edifício construído sobre um rio em Curitiba. Nós aterramos o rio para fazer o prédio. Quer dizer... Meu Deus, imagina. Então, assim, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia é arborizado, um condomínio parque, condomínio ecológico. Então, quer dizer, os empresários são vetores de realização de desejos. Se as pessoas vivem no meio do mato e estão cansadas daquele mato, vai ter um empresário falando, vou livrar você desse raio, dessa natureza, dessa floresta. Mas se as pessoas vivem na cidade e estão cansadas do concreto, vai ter um empresário, um vetor de realização de desejos falando, não, a gente vai prover então a você natureza, árvores e tudo mais. Né? Ele é meio cego, né? Isso é uma coisa meio revoltante do capitalismo, né? Ele é cego de valores, né? Ele vai de acordo com desejos e necessidades e tal. Nós fizemos um episódio aqui, semanas atrás, sobre o que é ciência. E nós conversamos sobre o método científico, sobre ciência. E dentro desse tema nós chegamos no assunto meio ambiente e aquecimento global, né? Porque boa parte dos cientistas, boa parte mesmo, né? Bem mais de 90%, tem até um termo que eles falam, não é em concordância, em consenso. Eles estão em consenso de que há o aquecimento global e ele é feito pelo homem. E nós, que somos leigos no assunto, na parte científica da coisa, nós ficamos meio vendidos na história. A gente vai ter que confiar nesses caras ou não. E esses caras, baseado nesses dados que eles chegaram num determinado consenso, eles estão tomando medidas autoritárias ou medidas pelo Estado, por órgãos internacionais, para mexer bastante na nossa vida, no nosso dia a dia. Primeiro, qual é a tua opinião sobre o aquecimento global? Eu sei que não é a tua área, tu és um jornalista. Se ele existe ou se não existe, tu já leu alguma evidência sobre o aquecimento global? E segundo, se ele não existe e esses caras estão nos manipulando de alguma forma, como é que a gente se defende desses caras? Só fazer um parênteses, mudaram já o termo, tá, Júlia? Antes era global warming, aquecimento global, hoje em dia migrou para mudança climática, tá? Não é mais aquecimento global. Crise climática. Crise climática, né? Pra quem não sabe, tem uma guria que é de 12 anos de idade atravessando o oceano para alertar sobre o risco do aquecimento global, da mudança climática e tal, e daí estão saindo as matérias lá que ela, na verdade, fica recebendo suprimentos e equipe de pessoas voando de aviões lá para ajudar ela, gastando um monte de querosene, né? Então, tipo, ok. Não, mas a minha opinião é assim, ó, acho que é difícil negar o aquecimento global, né? Groenlândia, por exemplo, esse ano ela derreteu muito mais rápido no verão, né, do que sempre. Você tem muito documento, por exemplo, tem umas estatísticas muito legais de submarino nuclear que passava embaixo do Ártico, que ele perfurava a calota e a espessura da calota diminuiu, entendeu? Então você tem dados de medição do submarino nuclear que passava embaixo do Ártico, né? Então tem muito dado, eu acho difícil negar. O que eu acho um pouco mais questionável, foi causado pelo homem? Talvez sim, provavelmente sim. A gente vai conseguir deter? Não, de jeito nenhum. Acordo de Paris, se todo mundo cumprir suas metas, todos os países cumprirem suas metas, não vai acontecer nada, vai continuar o aquecimento global, ou pelo menos a emissão de carbono. Outra coisa é assim, ó, tem um termo que os ambientalistas chamam de sensibilidade climática, que é assim, se dobrar a concentração de carbono na atmosfera, o que vai acontecer com a temperatura? Isso é motivo de debate toda semana, toda hora sai artigo na Nature falando, olha, se dobrar a quantidade de carbono, vai crescer 4 graus, não, vai crescer 0,5, vai crescer 2. Então isso aí ainda não tem consenso. Ciência não tem consenso. Ciência é debate, né? Além disso, eu acho que a melhor forma é se adaptar. Por último, tem uma coisa, falando até da qual que é o nome dela mesmo? Da Brenda? Greta. Que é assim, por mais que você tenha essas evidências, você tem muito pensamento religioso, um apocalipsismo, uma ideia assim de que nós ofendemos a natureza e agora ela está se voltando contra nós. Existe uma tendência humana de considerar infortúnios como castigos, né? Os astecas, por exemplo, quando eles viviam uma seca, eles pensavam, não, a gente enfureceu os deuses, então vamos fazer sacrifícios humanos para acalmar os deuses, né? São Paulo, quando viveu uma seca anos atrás, não, é porque a gente desmatou a Amazônia e agora a natureza está se voltando contra nós.
né? No século XII, XIII, existiu a Cruzada das Crianças, umas crianças da Alemanha e da França que decidiram ir até Jerusalém e tal. E a Greta, ela me lembra muito essas crianças santas, né? Aquela criança que, apesar de ser só uma criança, ela tem mais virtude que os adultos, né? Ela tem aquele comprometimento ideológico fervoroso. Então, quer dizer, tem estatísticas, tem ciência, tem, mas isso não nega que você tem todo aí uma tendência, um viés apocalíptico no meio disso, que às vezes fica ridículo, né? A gente vê aí o Al Gore falando que em 2013 não vai ter mais calota no ar, não vai ter mais gelo no Ártico, e isso está cada vez mais se mostrando tolice. E por fim, eu não afasto a possibilidade de repente, daqui um ano, 10, 20, uma erupção enorme de vulcão soltar gases de esfriamento global. Você sabe que além dos gases de efeito estufa, tem gases que impedem a entrada de luz solar e esfriam a Terra, né? E vulcão geralmente faz isso, vulcão geralmente esfria o planeta. Nada impede que de repente você tenha aí uma mega erupção que cause um esfriamento global. E o esfriamento global é muito pior que o aquecimento. A vida geralmente se concentra no calor, né? Quanto mais perto do Equador, mais vida vegetal e animal. Se a gente tivesse um esfriamento, seria uma tragédia muito, mas muito maior. Eu vi uma vez uma palestra do David Friedman, o filho do Milton Friedman, falando como, na verdade, a mudança climática e esse aquecimento global era benéfico para a sociedade, provavelmente, na visão dele, porque ia tornar habitável partes do planeta que estão inabitáveis há muito tempo. Inclusive, o exemplo que ele cita é o da Greenland, né? Groenlândia, que em inglês é terra verde, significa que no passado era verde, né? E hoje é um pedaço de gelo. Então, que na verdade, ao expandir as temperaturas, justamente, ele vai permitir que a humanidade se realoque em mais áreas do planeta, o que é uma coisa boa. Tem outro artigo que eu vi, que era que o Sol talvez passe a partir de 2020, 2021, sei lá, por uma fase que ele vai ter menos erupções solares, coisa do tipo, e vai diminuir a intensidade do calor que ele manda para o espaço, e logo a Terra vai passar por talvez um resfriamento, e que, portanto, o próprio aquecimento global seria uma boa coisa para a gente não esfriar demais. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir ficar fazendo as previsões em cima de tantas variáveis e determinar a população inteira do planeta como é que tem que viver através de acordos políticos, que nem o Acordo de Paris, que não era obrigatório, mas ainda assim, né, era indicativo que nem tu comentou, mesmo que se cumprisse tudo, não ia adiantar bulhufas. A proposta de baixa de CO2 dele não adianta em nada para os efeitos do aquecimento global. Isso quem fala, inclusive, é um dos principais ambientalistas, eu tenho que catar o nome dele e botar no show notes, que ele fala sobre isso, que inclusive ele mesmo diz que não vai dar certo, não vai servir. Pois é, se você é um ambientalista realmente preocupado com o aquecimento global, você vai ficar muito, muito bravo com o Acordo de Paris, porque ele é muito inócuo, né? Enfim. Mas isso aí tem ressalvas, né? Muita gente fala, porque daí a Rússia vai virar campo agriculturável. Difícil porque você tem pouca luz solar lá, a terra é ruim, né? Quer dizer, tudo bem, a terra pode ser adubada e tal, mas não é tão fácil assim, né? Então, mas eu concordo, quer dizer, sabe-se lá o que vai acontecer. E às vezes tem aquela ideia do fazendeiro chinês, né? Não sei se vocês conhecem. Uma anedota, uma tolice, mas é assim, o fazendeiro... Vamos lá. Adoro, para quem não leu, e os livros do Narloch vão estar citados nas show notes, é ótimo, porque ele conta essas histórias sensacionais, muito boas para ilustrar pontos, né? Que eu, enfim, sou um fã, então vai lá, Narloch, fale quantas anedotas tu quiser. Eu não sei se eu me lembro dela, vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro contando. Um fazendeiro chinês, ele tinha um cavalo e de repente o cavalo fugiu. E daí os vizinhos falaram, poxa, teu cavalo fugiu, teu único cavalo fugiu. Você não vai ficar bravo, você não vai ficar triste que seu cavalo fugiu. Eu falei, tudo bem, acontece. Há males que vem para o bem. Daí passou uma semana, aquele cavalo voltou para a fazenda com vários cavalos selvagens que ficaram com o fazendeiro chinês. E daí os vizinhos falaram, você não vai ficar feliz, não vai dar uma festa, você acaba de ganhar 12 cavalos. Eu falei, tudo bem, acontece, tá, sei lá. E daí, de repente, o filho dele foi adestrar os cavalos e quebrou a perna. Então falou, nossa, que coisa triste, seu filho quebrou a perna. E depois teve uma guerra que o governo chinês obrigou os jovens a participarem, mas o garoto estava com a perna quebrada, então não pôde participar da guerra. Então, quer dizer, uma notícia boa às vezes causa uma ruim, e uma ruim causa uma boa, a gente não sabe. Não foi uma boa colocação. Não, foi uma boa. Claro que sim. Foi excelente.
Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? Mas olha só, tem todos esses caras que querem nos colocar essa agenda ambiental e mudar a nossa vida. Como é que, na tua visão, dentro do contexto científico, como é que chega toda essa gente nesse consenso a ponto de querer mudar a vida do planeta todo? É baseado no que eles fazem isso? Eles acreditam de fato? Eles querem, ou eles têm aquele pequeno revolucionário dentro de si que quer mudar o mundo? Eu tenho um punho cerrado, eu ergo a mão e eu vou melhorar o mundo, e seja qual for a causa, eu vou tentar melhorar o mundo. O que faz essas pessoas abraçarem ideias que aparentemente são tolas e ferram a vida de todo mundo e não entram para o debate, né? Eles não deixam que a gente discuta, eles não deixam que alguém levante a mão e fale, não, parei, eu acho que o mato é supervalorizado, eu acho que a gente é mais fraco que ele. Como é que a gente faz para se defender desses caras, na tua visão? Acho que já estão se defendendo, né? O Macron, por exemplo, levou um revés enorme na França, né? Quando tentou lá criar um imposto a mais para combustível e tal, os coletes amarelos falaram, não é assim não, amigo. A gente não quer bear the cost, assim, a gente não quer pegar esse custo pra gente. Então, e quer dizer, esses intelectuais, né, esse planejador social benevolente, ele acha que consegue domar a sociedade. Acho que tem uma tendência humana a impor regras sobre os outros e criar padrões, né? Não, todo mundo deve agir desse jeito, todo mundo deve agir daquela forma. E cada vez mais é interessante assim, que o mundo está cada vez melhor, mais abundante, mais calmo, mais pacífico. A gente está vivendo mais saudável. E apesar disso, as pessoas parecem que está cada vez pior, né? Eu fico imaginando daqui 50 anos, as pessoas vão estar fazendo festas todos os dias, o Veio Clicou vai ser banalizado como a Coca-Cola. E apesar disso, a gente você vai ter muitos intelectuais que vão criar parâmetros e criar índices falando, estamos mal no índice da desigualdade, estamos mal no índice X, no índice Y, e temos que nos castigar por isso. Então, quer dizer, a gente ainda tem, parece que aí uma tendência a se castigar, né? Que vai acompanhar, apesar do luxo, apesar de toda a boa vida que a gente vai ter aos poucos. Tem pesquisa sobre isso, né? Por exemplo, se as pessoas elas ficam meia hora sofrendo uma dor, e você fala, você se considera uma boa pessoa? Aquelas pessoas que ficaram meia hora sofrendo uma pequena dor, elas se acham pessoas melhores que as que não passaram, entendeu? Quer dizer, então, yoga pra mim é isso. Yoga é, não, eu preciso ser, eu preciso sentir uma dor pra me sentir uma pessoa melhor, entendeu? Ou então ajoelhar no milho, né? O cara, a gente acha que a dor purifica, né? A dor tem um efeito purificador. E talvez a mesma coisa seja aí para aquecimento global e tal. No final das contas, a gente está falando, essas projeções, todas são, na verdade, projeções da condição humana. Eu gostei muito do exemplo dos astecas, e realmente, pensando sobre muitas das coisas que são politizadas e a gente passa discutindo o dia inteiro no Twitter ou no grupo de WhatsApp e coisas do tipo, são justamente pessoas reclamando da vida, de alguma coisa que elas viram que dignou elas, e obviamente tem coisas que indignam todos nós todos os dias, mas é meio que um processo humano. Ele não é tanto sobre o que aconteceu exatamente, porque novamente acontecem todo dia coisas horrorosas, só que é mais talvez uma condição psicológica das pessoas externarem isso, reclamarem e exercerem o seu pessimismo futuro, né? Tipo, eu acho que é meio instintivo a presunção de que as coisas vão piorar, então se prepare para o inverno, né? Trabalhe antes, guarde comida, vai piorar, para sobrevivência, talvez. É isso, a gente é descendente dos preocupados, né? Quem na caverna, e dos tristes, né? Dos ansiosos e tal. Quem na caverna pensava assim, não, a minha comida não vai acabar, o leão não vai atacar meus filhos. Essa pessoa, ela morreu, ela deu girando assim. Evolutivamente faz muito mais sentido você prestar atenção em alarmes, né, em notícias ruins e tal. É muito engraçado. Mas tem um livro chamado A Mentira do Glúten. É um livro sobre mitos alimentares, sobre todo o alarmismo em relação à alimentação e tal. E o interessante desse livro é que ele foi escrito por um filósofo da religião. O cara, ele analisou vários tabus alimentares religiosos da história e mostrou, olha, aqui, quando a gente recusa a alimentação corrente da época, a gente está reproduzindo um
tabu muito comum, só que tinha uma cara religiosa. É interessante, e a mesma coisa vale para aquecimento global, né? Quer dizer, a gente reproduz os mesmos modelos de pensamento, mas com uma roupagem científica e tal. E a própria visão sobre o capitalismo, né? Embora que eu concordo 100% contigo, é amoral, mas o capitalismo não foi desenhado por ninguém, né? Ele é um sistema que evoluiu naturalmente em meio à sociedade, eu diria. E realmente as pessoas lutam contra o capitalismo, querem trazer um novo sistema. Isso é uma das coisas que me traz até um pouco de otimismo em relação ao futuro, porque eu penso, o capitalismo é tão parte da condição humana, justamente da busca do egoísmo racional, de buscar resolver seus próprios problemas, que ele é quase uma característica evolutiva, ao meu ver. E, portanto, mesmo que alguns países caiam para o comunismo, o socialismo e outros sistemas, a maior parte vai acabar seguindo a evolução humana de justamente preferir trocas voluntárias a trocas coercitivas, né? Então, não sei se tu concorda com isso, Narloch. Concordo. Tem um grande mistério, assim, da antropologia, é o que desencadeou a revolução humana, né? 200 mil anos atrás, o ser humano, de repente, ele começou a conquistar, ele virou praga no mundo, né? Ele começou, saiu da África, começou a conquistar todos os continentes e tal, e se reproduzir de forma muito intensa e tal. E você tem aí, muita gente fala de carne, de fogo, que à medida que, quando a gente começou a cozinhar, a gente começou a usar mais calorias, com menos esforço, consumir mais calorias. Tem várias explicações, e o Matt Ridley, citando ele mais uma vez, ele fala assim, olha, o que desencadeou isso foi a especialização e troca, comércio. Né? E existe uma especialização e troca fundamental, né, na nossa espécie, que é entre homens e mulheres. A mulher, geralmente, ela tem, no ambiente natural, ela está amamentando ou está grávida. Uma mulher grávida amamentando não é muito boa para caça. Então, os homens cuidaram de proteínas, da caça de grandes animais, as mulheres em coletar carboidratos. Até hoje, na maioria das sociedades, homens, proteínas, tem estudos assim de 400 sociedades humanas, né, tanto aborígene quanto gente de cidade e tal. E, geralmente, homens cuidam de proteína, mulheres de carboidratos. Na verdade, foi uma relação que o David Ricardo explica, né? Eu me especializo numa atividade A, você na atividade B, no final a gente troca o excedente e todo mundo se dá bem no final, né? Uma relação em que os dois ganham. E isso desencadeou, segundo ele, um círculo vicioso, né? Quanto mais a gente investiu nisso, mais a gente foi evoluindo para isso e tal. Então, eu concordo sim com você. A ideia de empatia, por exemplo, por que a gente se satisfaz? Imagina uma mulher que trabalha no check-in da Avianca. Bem específico. Por que ela não chega em casa? Ela fica ouvindo bronca o dia todo, né? Por que ela não chega em casa e fala pro marido, nossa, meu dia hoje foi ótimo, eu briguei e discuti com 40 pessoas, né? Porque se a evolução é uma luta pela sobrevivência, por que a gente não se satisfaz com a discussão, com a briga, com perder amigos? Nossa, hoje eu perdi 5 amigos, foi ótimo. Provavelmente porque a cooperação é uma vantagem, né? Quer dizer, a ideia de a satisfação em fechar um acordo, em ter trust, né? Em ter confiança da outra pessoa, em se preocupar com a sua reputação, isso tudo foi vantagem evolutiva, né? Até mesmo a compaixão e tal, é uma vantagem evolutiva. Então eu concordo sim com o que você está falando, Fux. Muito bem. Júlio, estamos caminhando para o final, né? Já batemos o nosso tempo. Vamos lá. O que temos de parte final aí, Júlio? O que nós temos para a parte final é aquele nosso jabá semanal que a gente esqueceu de fazer durante o nosso papo, mas vamos fazer agora que nós temos um grupo do nosso Telegram, o grupo do Apoia-se. Quer participar do nosso Telegram? O grupo de Telegram mais livre do Brasil. É o grupo mais livre do Brasil, né, o Fux? Sick. Entra no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa do Meio Invisível. Faça uma contribuição mensal lá, de acordo com a nossa tabelinha, e você será convidado para participar do grupo do Telegram do Tapa, o grupo Telegram mais livre do Brasil e o mais espalhado pelo Brasil. Não, o mais espalhado isso eu não posso alegar, mas o mais livre eu posso. Mas nós temos tudo que é canto do Brasil no nosso Telegram e faça parte dele também. Leandro, tu tinha uma dica de livro, né? Tu já falou bastante do autor no decorrer do episódio. Mas quem é o Matt Ridley? Quem é o Matt Ridley, pra quem não sabe? O Matt Ridley é um cara que ele escreveu O Otimista Racional. O cara que tá sempre lá na Montpellier Society, e com esse livro ele ganhou o Hayek Prize, né? O prêmio lá do Hayek e tal, da Hayek Foundation, acho que é esse o nome, enfim, de uma daquelas fundações americaas. O cara é excelente, assim, ele é muito difícil, sabe? Ele acho que nunca veio pro Brasil, nunca responde e-mails, já chamaram, o Fórum da Liberdade já tentou chamar o Fronteiras do Pensamento, acredito que também, e ele mal responde os e-mails. Mas é um grande cara, o livro dele é excelente, uma visão otimista do mundo, chamado Otimista Racional. Tem um site também que eu acho que ele ajuda a manter, humanprogress.com, humanprogress.com. É dele? Eu não sabia? Não sei se é dele, mas ele escreve muito, eu acho que ele tá
tá na associação, assim, né? São parentes que o Jordan Peterson cita direto esse site aí. Sim, pois é. Então, esse cara é muito bom, é o meu ídolo, assim. Tem um livro dele que é As Origens da Virtude, não tem mais em português, The Origins of Virtue, que eu adoro. É um livro muito bom para entender a natureza humana e, enfim, essa é a minha dica. Será que ele tem Twitter? Porque tu falou bastante dele e eu me lembrava bastante do Taleb. E o Twitter do Taleb é muito bom de seguir. Então, acho que tem, mas não é tão ativo não quanto o Taleb, que é muito bom, né? O Taleb é muito bom. O Taleb é muito divertido, ele tá brigando sempre com alguém todo dia. Ele é muito chato, Taleb, também, né, cara? Ele é muito chato. Ele é muito interessante um dia pegar os twitters dele antigo pra fazer ele discutir com ele mesmo. Seria divertido. Não, eu queria escrever um texto chamado Taleb, por que você é tão chato? Porque, tipo, ele falando, não, porque daí eu tava na primeira classe do avião, e daí a mulher do lado parecia aquelas pessoas que fazem dieta da proteína, e daí pra não conversar com ela, eu falei, eu sou motorista de um libanês ali da frente. Cara, pra que isso, meu irmão? Pra que isso? Que bizarro. Tá, mas o Matt, tem algum lugar que a gente acessa ele ou só pelos livros? Tem, procura aí Facebook e Twitter, deve ter. Tá, e tem também um site dele que ele publica os textos do Times, tá? Boa. Vou colocar no show notes. Eu queria deixar de dica, então, de livro para os nossos ouvintes, o livro do Narloch, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, um dos livros, mas que eu achei sensacional. É um baita livro. E eu cutuquei ele para falar sobre índios, e os argumentos que ele utilizou aqui não são os argumentos que estão no livro. Tem muito mais os argumentos para falar sobre a cultura indígena do Brasil que estão no livro, que são sensacionais. Eu carrego para mim, dentro da minha memória até hoje, assim, são excelentes. Muito bons mesmo. Muito bons, muito bons. Te cutuquei para ver se eu larguei a bola, o goleiro tava deitado, era só chutar, mas beleza. É que eu escrevi o livro já faz 10 anos, cara, eu não me lembro às vezes das coisas. Cara, mas olha só, eu li faz uns 5 e eu me lembro. Porque ele escreveu bem. Foi sensacional. Sem querer puxar saco, mas já puxando, ele foi muito bom. Então tá, Leandro, muito obrigado por esse papo. Foi esclarecedor. A gente estava há um tempão buscando alguém para falar sobre meio ambiente. Foi providencial. A gente marcou sem pretensão. Nesse momento que deu esse estouro de fumaça em cima de São Paulo e todo mundo botando fogo em tudo e tá todo mundo preocupado com a Amazônia. Eu já postei no meu Twitter hoje, que é o dia que a gente tá gravando, eu postei no meu Twitter, se a Amazônia é nossa, então quer dizer que parte da Amazônia é minha, eu estou vendendo a minha parte. Se quiser, me procure no Twitter, me procure em inbox, é só fazer alguma oferta. Minha parte está à venda, porque é um patrimônio que eu não vou poder cuidar, então eu prefiro me desfazer. Boa. Muito obrigado, Narloch. Obrigado, gente. Valeu. Opa, quando quiser, tamo aí. Valeu, abraço. Abraço.